Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo na primeira grande treta do Big Brother Brasil 26. O programa mal começou e assim, já tá pegando fogo. Já começou com tudo, né? Totalmente. E para entender o que aconteceu, nossa fonte é um resumo super detalhado do canal Bora Comentar, que dissecou esse confronto que pode, sei lá, definir o jogo todo. A nossa missão aqui é destrinchar a briga entre a Ana Paula Renault e o Pedro. E não é só o que foi dito, não. É entender as estratégias, os erros, a faísca que começou esse incêndio todo. E essa primeira briga, ela é sempre assim, um momento crucial, sabe? Não é só uma discussão. Não mesmo. É o que estabelece as narrativas. A gente começa a ver quem é protagonista, quem é antagonista, quem só vai ficar assistindo de camarote. O que tá em jogo ali é a imagem de cada um. É uma luta por controle. E tudo começou de um jeito que parecia até inofensivo. O Pedro chega no quarto, a Ana Paula tá lá, e ele começa a fazer umas perguntas. É o clássico reconhecimento de terreno, né? Exato. Ele pergunta sobre posicionamento político, sobre os grupos que ela acha que já se formaram. E aí a reação dela não é defensiva. É tipo um contra-ataque nuclear. Ela chama ele de malandro na cara dura. E essa palavra é chave, malandro. Ela não fala que ele é curioso ou que ele tá só jogando. Ela já atribui uma intenção ali, uma intenção bem negativa. Na hora, é uma acusação de que ele tá armando uma cilada pra ela. Exato, e a partir daí a coisa só piora. Nossa, e como piora? A fonte traz as falas dela e são muito pesadas para um começo de jogo. Ela fala, eu não tenho paciência para malandro. E depois, você não joga perguntas aleatórias. Tudo que você faz, você quer colher alguma coisa. Ou seja, ela tá expondo o método dele. Na visão dela, pelo menos. Ela tá dizendo na frente de todo mundo, eu sei o que você tá tentando fazer. E ela não para. Ela ainda cria uma hierarquia ali, né? Praticamente se colocando como uma veterana. Sim, com certeza. A frase que a fonte cita é ótima. Quando você tá indo, eu já fui e voltei umas 3 vezes. Exato. Ela tá dizendo, garoto, eu conheço esse jogo melhor que você. E a diferença de idade pesa aí, né? Ela com 40 e poucos, ele com 20 e poucos. É uma jogada de intimidação, sem dúvida. Totalmente. Mas pra mim, o golpe final, o que realmente me chocou, foi quando ele ficou sem reação, sabe? Abalado. E ela solta um, não vai chorar não, hein? Nossa. Aquilo foi cruel. Foi um ataque pessoal pra desestabilizar ele completamente. O que você acha? Foi mais defesa ou foi mais ataque? Olha, eu acho que começou como uma defesa preventiva, e virou um ataque estratégico muito rápido. Ela sentiu que a pergunta sobre política era uma casca de banana. Uma clássica casca de banana de BBB. Exato. E ela decidiu não só desviar, mas, assim, quebrar a perna de quem jogou a casca. A frase do show é deboche puro. É pra humilhar e pra mandar um recado pro resto da casa. Não mexam comigo. É uma mensagem clara, né? Mas ao fazer isso tão cedo, ela também não se coloca como um alvo gigante. É o grande risco. Sem dúvida. Jogadores que se mostram muito fortes logo de cara, muitas vezes acabam unindo a casa contra eles. Pois é. Mas ela tá apostando que o medo vai ser maior que a vontade de se unirem contra ela. E para essa estratégia funcionar, a versão dela da história tem que ser a única. E exatamente o que ela faz em seguida. Exatamente. O Pedro sai do quarto e ela não perde um segundo. Ela já se vira pros outros e começa a se justificar, reforçando a imagem dele como manipulador. A fonte destaca a fala dela. Não é a primeira vez que ele faz perguntas super maliciosas pra me fuder com o público lá de fora. Ele me fez outras 4 perguntas pra eu escorregar. Ela tá montando um dossiê contra ele ali, ao vivo. É o que a gente chama de controle de narrativa. Perfeito. Ela não deixa espaço para dúvida, ela já entrega a interpretação dos fatos. Ela encurrala o Pedro. Se ele tentar contar a versão dele, já vai soar como desculpa. Já era, né? Já era. E ela finaliza com esse tipo de gente, eu não gosto nem de trocar. Ela não só ataca, ela isola. É uma jogada de mestre, do ponto de vista do jogo. Ok, então no quarto a Ana Paula sai por cima, com certeza. Pintou o Pedro como grande vilão. Mas e ele? O que ele faz depois dessa humilhação? Então ele não fica remoendo sozinho. Ele vai direto para a academia, que a gente sabe que é o confessionário extraoficial da casa, né? Onde tudo acontece. É. E é lá que a história tem uma virada, assim, inacreditável, que muda tudo. É aqui que a coisa fica boa de verdade. Ele vai conversar com o Juliano e com o Paulo. E na conversa com o Paulo, ele confessa tudo. É isso mesmo. É exatamente isso. É um erro estratégico que beira o inacreditável. A fonte é muito clara nisso. O Pedro admite para o Paulo que a pergunta dele foi na malícia. Ele usou a mesma palavra que ela. A mesma. E pior, ele fala sobre si mesmo. Eu achei que eu era malandro. Peraí, então ele não só valida cada vírgula do que a Ana Paula falou, como ele admite a própria incompetência como jogador. Sim. Isso é um desastre. Ele entregou a razão para ela e ainda espalhou a prova do crime pela casa. Porque alguém faz isso, é desespero. Eu acho que é uma mistura. Primeiro,
pânico. A fonte usa a gíria perfeita. Peidou na farofa. Ele foi confrontado com uma força que ele não esperava e o plano dele ruiu. Ele não tinha um plano B. E o segundo ponto? Segundo, talvez uma busca por validação por um aliado. Ao confessar para o Paulo, talvez ele quisesse ouvir um "tudo bem, cara, você tentou". Só que no BBB, essa vulnerabilidade é vista como fraqueza. Pura fraqueza. E essa confissão acaba com qualquer dúvida. Deixa de ser a palavra dela contra dele e vira um fato. Ele armou e falhou. É quase um ladrão que é pego e depois conta para os vizinhos qual era o plano de roubo. É a analogia perfeita. Isso diz muito sobre ele como jogador. Ele tem a ambição de ser um estrategista, mas parece que não tem o sangue frio para executar. E confessar para outros é um erro de principiante. Informação é poder ali dentro. Ele acabou de entregar uma arma contra si mesmo. E a fonte ainda traz outra camada para isso. Menciona que o Pedro fica falando que traiu a esposa. Como isso se encaixa na história? Parece meio aleatório. Eu não acho que seja aleatório, não. Pode ser visto de duas formas. A primeira, estratégica. Ele pode estar criando uma narrativa de redenção, sabe? O homem que erra, admite e quer melhorar. O público às vezes compra isso. E a segunda? A segunda é mais simples. Ele é instável emocionalmente. Sob pressão, as culpas dele vêm à tona de forma descontrolada. De qualquer jeito, ele está se pintando como alguém pouco confiável. Certo. O castelo do Pedro ruiu. E o resto da casa, como reage a esse terremoto? Porque uma briga dessas obriga todo mundo a se posicionar, né? Sim, as consequências são imediatas. A gente vê a formação de várias posturas. O Juliano, por exemplo, ele vira o apaziguador. Ah, o famoso isentão. Exato. Ele aconselha ao Pedro a não ir por esse caminho da política e diz que BBB não é lugar para isso. Ele fica em cima do muro para não virar alvo. Uma estratégia de sobrevivência. Com certeza. Mas nem todo mundo é assim. O Brígido, por exemplo, ele escolhe um lado, mas de forma mais sutil. Ele não vai bater de frente com a Ana Paula. Ele vai até o Pedro com informação. Ele vira uma espécie de espião. Exatamente. Ele conta pro Pedro que ouviu a Ana Paula e o grupo dela macetando ele, criticando pesado, e dá o recado final. Um alvo foi colocado nas suas costas. Ele tá na prática se aliando ao Pedro contra ela. E tem mais, né? O Brígido revela por que ele não gosta dela. E o motivo vem de fora da casa. Pois é, e isso é muito importante. Ele diz que não gosta dela por causa de posts antigos em que ela criticava os Legendários, um programa de TV. Ah, interessante. Isso mostra que ele já entrou com o pé atrás com ela. A briga só deu a ele a desculpa que ele precisava para justificar essa antipatia. E isso quebra totalmente a ideia de que o BBB é uma bolha isolada. Reputação, tweets antigos, tudo entra na casa com eles. O conflito entre o Pedro e a Ana Paula só serviu de catalisador para isso vir à tona e começar a formar novas alianças. E essa aliança já começa a agir, né? A fonte diz que logo depois, na academia, o Pedro e o Paulo já estavam montando estratégia de voto. Já. A briga acelerou o jogo de uma forma impressionante. Eles já miram na Milena, que eles veem como aliada da Ana Paula. Incrível. O tabuleiro de xadrez foi, assim, chacoalhado com violência. O que levaria semanas para se formar, um grupo de oposição claro aconteceu em horas. A briga criou um núcleo de poder com a Ana Paula e, em reação, um de resistência com o Pedro. O jogo começou para valer. Certo, então, recapitulando. Tivemos um confronto direto, que começou com uma tentativa de manipulação do Pedro. A Ana Paula percebeu, usou isso para se impor e destruir a imagem dele. E para piorar, Ele mesmo confessou o plano, validando tudo que ela disse. Resultado, o jogo se dividiu e as estratégias de voto foram aceleradas. é isso. Exatamente, a primeira batalha foi travada. Já temos um lado que saiu por cima e um que saiu por baixo. E isso deixa uma reflexão interessante no ar, né? Manda, num jogo como o BBB, onde o público diz que valoriza a autenticidade, mas a estratégia é o que vence, o que é pior a longo prazo? Ser a jogadora como a Ana Paula, abertamente agressiva, que expõe os outros, mas arrisca ser a vilã. Ou ser como Pedro, o malandro que falha, que é pego na própria armadilha e admite a fraqueza. A falha dele em ser um bom manipulador pode, paradoxalmente, torná-lo mais humano e até mais confiável para uma parte do público. Ou o carimbo de jogador falso e incompetente vai persegui-lo até o fim.